ciclomobilidade interurbana, análise proposta para a implantação de infraestrutura cicloviária entre cidades de Niterói e São Gonçalo. Raquel? Então, Sou eu. Tem 10 minutos. Tempo da bicicleta igual aos demais aí, então 10 minutos também. Todos me ouvem bem? Sim, só pode. Perfeito. Boa tarde, gente. Vamos lá. Não está compartilhado ainda. Vou compartilhar agora. Todos me veem? Perfeito. Bom, calma aí, só um minutinho que eu vou cortar uma coisa aqui, vai ficar mais fácil. Pronto. Boa tarde, gente. O título do meu trabalho é Ciclomobilidade Interurbana, uma análise proposta para a implantação de infraestrutura cicloviária entre as cidades de Niterói e de São Gonçalo. Todos sabemos que grandes cidades, inclusive aquelas que têm maior poder de atração, são as que são mais economicamente fortes em relação às periferias. Isso significa um movimento diário de parte da população entre moradia e trabalho. E, obviamente, o transporte motorizado ganha um protagonismo para garantir e promover essa acessibilidade rápida, só que em detrimento do transporte ativo. Entre 2010 e 2020, em São Gonçalo, a taxa de crescimento de transporte motorizado individual, ela demonstrou uma grande queda, na verdade, na atratividade do sistema público coletivo, o que resultou numa ineficiência, numa imobilidade por congestionamentos. Paralelo a isso, em 2012, foi regulamentada a Política Nacional de Mobilidade Urbana, que ela retomou a priorização hierárquica da mobilidade ativa na agenda de planejamento das cidades. Isso trouxe a relevância, a importância, de novo, da bicicleta como um modo de transporte. Mas transporte de bicicleta, é verdade que ele é alinhado, e é fácil perceber isso, porque ele é aliado ao conceito de mobilidade sustentável. Ele tem baixo custo de implantação comparado ao transporte motorizado, ele favorece a otimização dos recursos públicos, por assim dizer, por A mais B, né? Ele promove a justiça social e promove também a melhoria da qualidade do ambiente urbano. Acrescenta-se o fato da bicicleta ser um veículo de propulsão humana e conveniente. Mas e a segurança? É uma pergunta que eu me fiz logo no começo do trabalho. Bom, existem algumas tipologias de infraestrutura cicloviária que nós vemos nas nossas cidades. Uma delas é a via de tráfego compartilhado, ou ciclorotas, que, obviamente, não tem nada delimitado muito bem, no máximo as ciclorotas têm aquelas setas no meio do tráfego, perdão. As ciclofaixas, que são espaços diários destinados à circulação da bicicleta, mas apenas separadas por dispositivos delimitadores ou pintura. Elas têm caráter unidirecional, pela regra, e largura final, no máximo, de 1,80 m. Mas também tem as ciclovias, que são espaços segregados, destinados à circulação, da mesma forma, mas largura mínima de 1,5 m a 6 metros, dependendo, sim, da demanda que seria calculada essa ciclovia. Todas elas convergem para uma sensação de segurança, e as ciclovias são as que mais se aproximam dessa sensação, de promover essa sensação de segurança. Ao mesmo tempo, surge uma nova categoria de tipologia, a Cycle Highway, que daqui para frente eu vou chamar de super ciclovia. Ela é uma conexão cicloviária entre cidades e subúrbios. O caráter dela é baseado no alto padrão de qualidade. Funcionalmente, é uma estrutura principal com origem e destinos diretos e abrangência expandida em torno dos pontos inicial e final, ou seja, outras tipologias podem ser implantadas a partir desses pontos finais e iniciais. O público-alvo é o usuário habitual, que se desloca entre casa e trabalho, mas em segundo plano, sim, pode ter lazer e turismo e proporcionar soluções para diferentes níveis de experiência e condicionamento físico. Bom, algumas características dessa superciclovia é a conectividade, obviamente trajeto mais direto, se comparado ao que percorrido por automóveis. A velocidade prioriza a redução de aceleração e de frenagem, a ausência de interrupções na tentativa de manter a velocidade,
cruzamentos seguros para reduzir o conflito com os modos motorizados. O grau de separação desses modos motorizados depende, obviamente, da velocidade e do volume do tráfego, mas também da largura disponível ao longo de toda a rota. Então, o espaço destinado para essa superciclovia, em alguns segmentos, pode também dizer o grau de separação. A largura, ela varia de 2,5 metros a 3 metros para vias unidirecionais e a 4 metros para as bidirecionais. Os declives e gradientes, elas são medidas em função do sentido da inclinação. Iluminação, ela favorece o uso noturno. A qualidade de superfície influencia diretamente na velocidade, na energia gasta do ciclista, na manutenção. E a clareza de obstáculos, aqui é referente aos elementos verticais, para que possa se antecipar decisões e o ciclista conseguir justamente antecipar suas próprias decisões. Então, aqui são um caso interessante que acontece na Holanda, são essas duas cidades, onde que é essa Nijmegen, vou tentar arrancar o holandês. Ela é uma cidade portuária industrial, e ela se expandiu em direção a Arnhem entre 1950 e 2010. Mas em 1970 foi mais intensivo o seu processo de cicloativismo, porque a Holanda decidiu por entrar no boicote contra a OPEC. Então, desde lá, eles já tinham essa noção sobre políticas públicas favoráveis ao cicloativismo, as ciclovias e as infraestruturas cicloviárias. Então, aqui no caso, essas duas primeiras fotos são justamente o túnel, como eles fazem a segregação do transporte, e também aproveitando aqui em cima a beleza cênica do trajeto. Também outro caso é a região metropolitana de Londres, que eles tentaram em 2010 ter uma infraestrutura, usarem o tráfego motorizado, já o existente, apenas com uma pintura azul e básicos de implantação. Obviamente, depois de muitas críticas, foi necessário revisar em 2012, com alguns outros padrões projetuais, onde tinha, sim, agora a separação da faixa do fluxo viário, como mostra na figura inferior, a terceira figura inferior. No Brasil, temos alguns casos, aqui eu trouxe dois, um que é a tentativa, às vezes, de reforma de uma rodovia em Cuiabá, que fez, sim, uma estrutura, tudo muito, muito lindo, mas começa e acaba em lugar nenhum. E em Curitiba tem a previsão de, sim, fazer essa estrutura pensando na moradia e trabalho com uma extensão de 8 quilômetros. Bom, nesse trabalho, eu decidi por implantar esse método Level of Traffic Stress. Na verdade, ele é um método americano, desenvolvido pelo Mineta Transportation Institute, para avaliar o nível de estresse dos ciclistas. Na verdade, é para saber a percepção do estresse sofrido pelos ciclistas, resultante das características presentes no ambiente motorizado. Então, é de fácil avaliação, ele é de fácil coleta de dados, então, até para cidades que têm baixo assim, disponibilidade de investimento, se torna uma ferramenta de planejamento viável. Os resultados são de fácil entendimento, e os planejadores podem, assim, com alguns poucos resultados, ter a busca de rotas com baixos níveis de estresse, ou até identificar zonas de baixo estresse. O método, então, classificou em índices de 1 a 4, sendo 1 e 2 níveis adequados para o uso do segmento, sendo o nível segurança pode ter o uso de bicicleta com segurança por crianças, o número 2, uso de bicicleta com segurança pela maioria da população. Os inadequados, o 3 e 4, são uso de bicicleta por pessoas experientes e uso de bicicleta por pessoas destemidas, mas com vigor físico. Ou seja, quanto maior, pior. Então, dentro do território, quando apliquei o método, pôde-se perceber que não requeria muitos dados de entrada de verdade. A velocidade veicular foi necessária, a presença de faixas de estacionamento, presença de meio-fio entre faixas de rolamento com diferentes fluxos, número das faixas de rolamento e largura das vias cicláveis. A classificação, então, variou de 1 a 4, como eu já havia dito. Ela relacionou o tipo de ciclista e a percepção do usuário, e
Considerado, assim, mesmo que uma classe levasse ao nível 2, a gente tinha que ao nível 2, e ela tivesse alguma das variáveis levando ao índice 3, deveria se usar a pior classe. A classificação foi feita, então, com uma pergunta tranquila. Se tinha infraestrutura cicloviária existente. Se não tivesse, deveria se usar a tabela para velocidades máximas permitidas. Se sim, dependendo da tipologia. Se fosse ciclovia, deveria ser o LTS1, e se fosse ciclofaixa, variaria de 1 a 4. Bom, no caso de Niterói e São Gonçalo, quando olhamos para o território, sabemos que são duas cidades localizadas no leste fluminense. Niterói possui mais de 500 mil de habitantes e São Gonçalo 1 milhão, mais de 1 milhão. São Gonçalo, por sua vez, possui pouquíssima infraestrutura cicloviária, tornando-se o cenário ideal para projetar essa malha cicloviária. Niterói tem mais de 60 quilômetros de infraestrutura, no entanto, muitas são concentradas em regiões mais... Você tem 1 minuto, tá? Eita, vamos lá, então, peraí. Vou adiantar aqui, então. Depois do método LTS, teve a declividade, que foi conseguida através desse material, e depois teve a sobreposição do LTS à declividade. Quando aconteceu isso, inclinações maiores que 10% foram excluídas, e entre 5% e 9% foram avaliadas conforme o comprimento máximo de rampa. O resultado foi identificar e considerar os segmentos de vias que são inseguros, mas também optar e reforçou o traçado da linha ferroviária que já tinha em São Gonçalo. O pior de tudo das limitações é o espaço viário existente, porque não tinha como passar sacrificando o espaço motorizado, então reforçou o traçado da linha viária. Mas teve alguns momentos que teve que coincidir com o tráfego motorizado, e aí algumas concessões, até talvez uma desapropriação se fosse necessária. A quilometragem total ficou de 22 quilômetros, e a origem seria na estação hidroviária de Niterói. São Gonçalo tem, por sua vez, duas ramificações, aproveitando o rio, aliás, indo para Jardim Catarina, que é um grande bairro de São Gonçalo, e ramificando até a parte do final da rua José Rosendo de Souza. Aqui uma ilustração de como seria o uso da superciclovia em desnível, passando pela frente do Porto de Niterói. Em um segundo momento, essa ciclovia ela passa na Avenida Presidente Kennedy, em São Gonçalo, com mais de 5 quilômetros de extensão, e ela pode valorizar, assim, também e ecoar o patrimônio, o patrimônio ferroviário, cultural, histórico. E um terceiro momento, apenas uma ilustração do uso possível do leito hidroviário para comportar e também ser uma zona de lazer para a população. O método ele provou sim ser de fácil uso, ele principalmente nas tomadas de decisão contra as tipologias em especial a ciclofaixa, permitiu também que possibilitou analisar a rede viária existente como base para estabelecer uma rede cicloviária hierarquicamente definida a partir da superciclovia, e o tráfego motorizado, mesmo que se fosse reduzido, dado o espaço que tem que ser cedido para a superciclovia, ele reforçou esse resultado de que, às vezes, a gente precisa ofertar a infraestrutura cicloviária para ter mais adesão de outros tantos ciclistas. Para trabalhos futuros, tem-se como avaliar o traçado da superciclovia pelos números de postos de trabalho atendidos complementarmente à alocação das universidades ou escolas. Obrigada, desculpa, passei do horário, fiquei preocupada. Mas eu gostaria de agradecer ao Programa de Engenharia Urbana, meu orientador, Roberto Machado, e a paciência e a atenção de todos. Raquel, então, alguém tem algum questionamento? Raquel, então, pode fazer enquanto aí se prepara o outro trabalho. Pode. Eu vou fazer a pergunta também, justamente dessa questão do isolamento, né, das bicicletas, mas o tráfego de bicicletas não é um tráfego que o ciclista tem um comportamento, pelo menos aqui na cidade do Rio de Janeiro, o ciclista é bastante, vamos dizer assim, não digo afoito, mas ele se projeta, né,
porque na cultura motorizado, ele realmente afronta bastante os veículos, ele sabe que isso qualquer coisa que aconteça vai ser considerado atropelado. E uma sincronia, eu vi aqui nas ilustrações, vai haver a interferência do tráfego pedestre, né? Isso aí também é um problema. Né? Esses conflitos que podem acontecer em relação à educação, vamos dizer assim, dos ciclistas. Eu costumo dizer que eles normalmente não respeitam muito as regras de trânsito aqui na nossa região. Né? Então, não respeita o sinal, passa usando a bicicleta, não desce a bicicleta para atravessar a faixa do pedestre. Um projeto desse deve ser complementado também com alguma iniciativa de educação ou de exigência de habilitação para que os ciclistas possam usar esse veículo de forma de habilitação. É verdade. É necessária uma conscientização, sem dúvida. Mobilização também. Programa de educação a nível de população e, claro, contar com as ONGs, contar com os cicloativistas, para que se torne possível essa alternativa.